Hoje aprovaram o fim da reeleição. Foi na CCJ, né? Não foi no plenário, mas enfim, foi o Senado de alguma maneira. Senadores agora querem vetar campeonato de cortes nas redes. Essa eu quero que você explique pra gente, Orengo. Bom dia pra você. Muito bom dia, Megali. Bom dia a todos. Parlamentares tentando correr atrás dos avanços da tecnologia, Megali. O que é isso, né? Essa foi uma inovação, especificamente de uma campanha em São Paulo, foi a campanha de Pablo Marçal, quando ele prometia lá uma remuneração de até R$ 10.000 para quem conseguisse viralizar os cortes, né? E conseguiu ali ter uma adesão muito significativa, com mais de 600 milhões de visualizações de cortes de conteúdos, né, numa rede chamada Discord. E em função disso, ele até foi condenado na Justiça Eleitoral aí em São Paulo por abuso do poder econômico. Agora, se ele já foi condenado, Megali, precisa de legislação específica? Bom, os parlamentares entendem que sim, né? Há precedente já na Justiça, mas não está claro na legislação. E isso é muito comum aqui, nesses debates do Congresso Nacional, são os parlamentares tentando correr atrás dessas novas tecnologias, dessas alternativas até eleitorais para novidades lançadas aí por candidatos, né? A Justiça já entendeu que isso é um abuso do poder econômico, né? Então, inclusive, já tem uma previsão legal lá de não poder fazer uma remuneração, enfim, de conteúdo em conta de terceiro, mas senadores já apresentaram emendas para deixar isso muito claro na legislação, né, para tentar impedir novos casos como esses, né, que gerem o que eles entendem ser um desequilíbrio ali na disputa eleitoral. Então, esse é um ponto que vai ser discutido no novo Código Eleitoral. É mais uma alteração. Agora, Megali, estava lembrando do fim da reeleição, é realmente o primeiro passo. Essas discussões precisam ser feitas sempre anteriormente ao ano eleitoral, então é por isso que os deputados e senadores estão tentando correr com essas discussões. Passou algo que é um marco aqui, o fim da reeleição, mas ainda na comissão, na primeira comissão. Tem que passar ainda pelo plenário, 2 votações, a mudança constitucional, depois toda a discussão na Câmara. E se a ideia ontem, antes da votação, era até elevar o mandato dos senadores a 10 anos, eles conseguiram reduzir isso a 5, e equipararam todos os mandatos de senador, deputado, prefeito, presidente, governador. Na prática, com essa mudança, os mandatos de cargos executivos e também de deputados aumentariam em 1 ano, mas de senadores cairiam aí em 3 anos, ficaria todo mundo com 5 anos para unificar os processos eleitorais. Agora, como teve essa mudança, imagina senador votando uma matéria que reduz o tempo do próprio mandato. Aí a matéria perdeu um pouco de tração aqui. Esse é um tema que pode voltar a ser discutido nessa questão do mandato do senador, para essa ideia ter chance de avançar politicamente aqui no Senado Federal. É só o início de uma discussão que vai ser longa ainda aqui no Congresso. Orengo, tava eu matutando aqui ontem sobre essa PEC do fim da reeleição. E a experiência nos diz que esses caras dificilmente votam algo que seja de interesse do país. Às vezes calha de alguma coisa que é do interesse deles, de quebra, trazer algum benefício para nós também. Esse é um momento feliz para nós brasileiros, mas não é essa a grande motivação. E aí eu tava pensando nos caras que aproveitam muito esse esquema de uma eleição a cada 2 anos, porque alguém, por exemplo, que não conseguiu se eleger senador ou deputado federal, mas daqui a 2 anos pode tentar uma prefeitura, ou uma vereança qualquer, ou alguém que falhou em conseguir eleger esse prefeito, mas construiu um capital para daqui a 2 aninhos só se eleger para alguma Assembleia Legislativa ou mesmo para a Câmara Federal. Quer dizer, é um esquema que funciona para os políticos. CCJ passou, e tinha que passar mesmo, não tem nenhuma ilegalidade, né? A CCJ analisa isso, né? Tá de acordo com a Constituição? Então toca pra frente. Mas esse projeto tem... ele foi desenhado de maneira a passar com 2/3 dos votos no Senado e na Câmara dos Deputados? Difícil, viu, Megali? Difícil principalmente para essa mudança aí no mandato dos senadores, né? Então, você vai ter que convencer parlamentares a reduzirem em 3 anos. Claro que tem prazo de transição, né? Mas aquele parlamentar que está buscando, por exemplo, uma reeleição no Senado, vamos combinar, não quer ter um mandato menor, né? Não quer ter um mandato menor que 8 anos. Tem uma velha expressão aqui em Brasília, né, que o Senado é uma espécie de céu aqui da política, né? Porque é um longo período, são 8 anos.
pega 2 processos eleitorais. A ideia desse texto era, inclusive, unificar as eleições no Senado, porque a gente sempre tem de 4 em 4 anos eleições para senadores, mas aí vai alternando, né? Uma eleição é para 2 senadores, outra para 1, e isso vai sendo feita uma renovação no Senado Federal. Agora, Megali, você estava citando aí os benefícios da classe política, como, por exemplo, essa história de pular de galho em galho, né? Quem concorre a prefeito, depois pode tentar concorrer a governador, né? E por aí vai. Mas você esqueceu de citar a principal aí, motivação para as eleições para muitos partidos, que é o fundo eleitoral. A gente está falando de um fundo de mais de R$1 bilhão. Então, se você exclui eleição de 2 em 2 anos, não teria por que usar esse fundo de 2 em 2 anos. Né? Teria que alongar isso, né? Usar de 5 em 5 anos. Então essa é uma outra dificuldade política aqui para essa matéria avançar. Quer dizer, a gente está discutindo isso, pensando, já projetando o futuro, imaginando como seria a vida para dar em nada? Provavelmente. Ai, gente. Não é, mas é o que eu disse, não é é uma rede de proteção para esses caras. Acha que esses caras querem perder uma eleição e ficar 5 anos sem fazer nada, na oposição, se organizando, participando de ONGs? Querem. Os caras não querem largar esse osso. Metade da grana, né? Já que vai ser toda a eleição concentrada. É muito mais fácil você se planejar sendo um político, né? Para nós é mais difícil, mas sendo um político, de 2 em 2 anos tem eleição, de 2 em 2 anos tem a chance de você se pendurar num carguinho. Tô falando disso dos políticos profissionais, tá? É claro que há aqueles que têm boas ideias, bons projetos, desejo de... É sempre importante fazer esse disclaimer.